Pessoal, o canal está de volta esse ano, Rádio Botinha. Vamos continuar combatendo os radicais da extrema-direita, né, que externaram toda a sua violência nos episódios do último dia 8 de janeiro. E agora, num formato novo, a gente vai fazer entrevistas. Vamos começar a nossa série de entrevistas, debates, né, conversas, bate-papos, nos quais a gente vai discutir as situações da política, esse momento de transição para uma realidade um pouco menos maluca, né, do que em comparação com o que estávamos vivendo no governo Bolsonaro, mas ainda discutindo os efeitos do governo Bolsonaro, né, e tudo que a extrema-direita fez e faz ainda de cabuloso no nosso mundo político. O programa de hoje é uma entrevista com o Eduardo de Ávila, que é um jornalista conhecido aqui de Minas Gerais, trabalha no estado de Minas, tem um blog lá, trabalha no Jornal da Tarde no passado, um jornalista de mais de 30 anos, também colunista de esporte, também atleticano doente, e também com o Carlos Barroso, que é um poeta, um artista plástico também. Ele fez uma exposição, fez a curadoria, as principais peças de uma exposição que foi sediada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no final do ano passado, ganhou o edital, né? Foi a coleção mais bem avaliada, assim, uma apresentação de arte com A maiúsculo, e essa apresentação foi vítima de uma tentativa de censura pelos radicais de extrema-direita, a saber, o Bruno Engler e o Nicolas Ferreira tentaram fechar a exposição. E a gente vai perguntar para o Carlos Barroso como é que foi isso, vamos perguntar para o Eduardo de Ávila o que ele está achando dessas loucuras bolsonaristas do ano 2023, né, dos atos de golpistas de 8 de janeiro, o que a gente faz com os nossos tios do Zap para trazê-los de volta a uma realidade pelo menos checável, pelo menos minimamente factual, que é o desespero que eu acho que todos nós estamos tendo nos dias atuais. Como trazer esse pessoal de volta para a realidade, para pelo menos poder discutir, né, fundamentando em fatos as discussões. Né? E essa questão da censura aí com o Nicolas Ferreira, a gente vai continuar combatendo aí toda os danos, né, que a extrema-direita tenta fazer com a cultura, com a arte, com a ciência. O mundo sem ciência, gente, não tem futuro. Então vai a entrevista, o bate-papo, melhor dizendo. No final a gente vai fazer uma votação aí de quais foram os melhores memes aí do último mês. Vai ser a ideia é ter um programa por mês, eu não consigo fazer mais. A gente vai aprimorando com o passar do tempo também. Espero que vocês curtam e que continuem a curtir ainda mais. Para continuar aí a receber as notificações, por favor, se inscreva no canal, dá o joinha lá, que é muito importante para a gente ter ânimo de continuar, beleza? Vai a entrevista para você. Grande abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar aqui o primeiro bate-papo informal da Rádio Botinha. A Rádio Botinha é um canal que temos ainda poucos seguidores, estamos começando na estrada, mas a gente sempre colocou vídeos com análises do momento político, que era o momento político do Bolsonaro, né? A gente começou um canal que começou acompanhando o governo Bolsonaro, na esteira ali daquele novo governo, para poder acompanhar o que estava acontecendo e analisar o que estava acontecendo naquele governo estranho, que era o governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, a gente fez algumas análises e tudo, e a ideia esse ano era fazer alguns bate-papos para que eu pudesse trazer pessoas que me ajudassem a analisar a situação, que continua uma situação diferente da normalidade, né? Nós estamos vivendo um momento político que é diferente do que a gente está acostumado a viver, então daí a necessidade da gente fazer análises, e nada melhor que trazer mentes evoluídas e inteligentes para poder participar e ajudar no debate. Por isso que hoje eu chamo aqui para conversar conosco no nosso primeiro Rádio Botinha Show, nosso querido jornalista Eduardo Dávila. Uma figura aí das mais notórias no ambiente, por exemplo, alvinegro, né, para os torcedores do Galo, e também um jornalista influente aqui no estado de Minas, que sempre nos brindou com análises das melhores. Hoje é no estado de Minas, Eduardo? Hoje eu faço 2 blogs lá, né? Um blog do Galo, naturalmente, e um blog que nós somos
14 pessoas, cada um escreve uma vez por semana. Quantos anos você é jornalista? Eu fiz jornalismo depois de velho, né? Primeiro eu fiz direito, me formei em direito, voltei para minha cidade, Araxá, fiquei lá um tempo, fui até vereador lá com 20 e poucos anos. E ainda durante o meu mandato fiz o curso de jornalismo, voltei para Belo Horizonte, já tem aí. Você tá revelando idade, cara. Eu tenho 65, nunca escondi, eu nunca omiti minha idade. Eu ia dizer, eu tenho 30 e poucos anos que eu voltei, minha filha tem 32 anos, coincidiu com o nascimento dela. Você voltou para BH? Eu voltei para BH. Então você tem 30 anos de jornalismo? Mais ou menos isso? Mais de 30, 35 talvez. Foi 89. E quantos anos de atleticano? Eu tenho 65 de idade, acho que de atleticanidade eu tenho mais de um século. Você era espírito e... Já lá ainda, antes de ser gerado, eu já era atleticano. Embora criança, lá em Araxá, influenciado pelo meu pai, por incrível que pareça, eu tenha sido flamenguista. Depois que eu descobri o Galo... Credo. Credo mesmo. Depois que eu descobri o Galo, é Galo só. Eventualmente o meu Ganso, que é o time de Araxá. Mas Ganso? Ganso. Não é. É Araxá, né? Araxá Futebol Clube, não é isso? É o Araxá Esporte Clube, que é o Ganso. Mas o time mesmo do coração, o time que me leva todo final de semana ao Mineirão Independência, daqui uns dias na Arena, é o Galo, né? Esse aqui. O Galo é favorito comparado com o Ganso na sua vida. O Galo é o Galo. O Galo tem lugar especial no meu coração e no coração de 10 milhões de pessoas que habitam esse planeta, porque... Você sabe que um dos assuntos, eu até te conversei mais cedo com você, que eu quero conversar, é sobre o Atlético, né? A situação da SAF do Atlético. Que a gente eu quero muito conversar sobre isso, porque eu confesso que eu não tenho, assim, elementos e conhecimento suficiente para opinar sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, eu quero o Galo com as finanças saneadas, ganhando jogos e conquistando títulos. E a pergunta é, a SAF vai ajudar o Atlético a fazer isso ou não? Se sim, sou a favor. Se não, sou contra. Eu não tenho conhecimento para dar uma opinião precisa a respeito disso. Estou aqui com minhas assistentes, doutora Lenira e doutora Ana Letícia. Depois a gente vai tirar uma foto e colocar no making-off do programa. Bom, mas o papo hoje não é Galo, a gente vai separar esse assunto da SAF para outro momento. E eu acho que tem muita coisa que precisa ser esclarecida sobre a SAF, e se puder participar, Eduardo, inclusive até me coloco à disposição sua, viu? Para a gente ter um debate de alto nível, porque há um desconhecimento muito grande sobre Total, o que é a SAF. Completo, e eu acho que é muito válido. Quanto mais se debater a respeito desse assunto, melhor. Todo assunto polêmico, todo assunto tem que botar as claras. O público-alvo, eu costumo dizer o seguinte, o torcedor fala assim, o Atlético é da torcida. Não é. O maior patrimônio do Galo é o torcedor. A massa é o maior patrimônio do Galo. Mas não é da torcida, porque a torcida não tem como fazer um plebiscito, agora nós vamos resolver se vamos contratar o fulano, vamos mover a torcida. Não tem como. Então existe dirigente para isso. Mas o debate a respeito de um tema desse é fundamental para que o torcedor possa entender o que está acontecendo. A dinâmica da SAF não necessariamente vai respeitar o interesse do torcedor. Isso aqui, essa dissociação que a gente precisa evitar na SAF. Mas, enfim. Nós vamos conversar sobre isso. Eu agradeço aí seu interesse sobre o tema. Mas hoje a gente vai falar sobre dissociação política. Dissociação de cognição. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo político brasileiro hoje? É o que, Eduardo? O que você acha que está acontecendo na política brasileira? Hoje, depois já passados alguns dias da posse do Lula e tendo em vista esses episódios que ocorreram recentemente, o que nós estamos vivendo, cara? Serginho, me permite falar Serginho, porque eu conheço o Serginho desde que ele era criancinha. Não, e aqui a gente está na brincadeira, porque estamos nervosos, é o primeiro programa, estou até zoando a plateia hoje aqui. Eu tenho uma lembrança muito legal, muito gostosa do Serginho, criança, num comício que eu fiz, ele fez discurso. Era uma criança, num comício que eu fiz lá na Praça da Savassi, em 1988. Você devia ter menos de 10 anos.
88. Eu lembro de 89, que eu era contra o Collor na campanha eleitoral, desesperadamente fazia Ele campanha fez naquela idade. fez um discurso lindo, lindo mesmo, lindo mesmo. Bom, então vamos falar o que nos interessa, essa questão do que nós estamos vivendo. Eu, muito antes de ser eleitor, eu já tinha uma participação, já tinha opinião a respeito desse movimento político que a gente habita, que a gente vive em torno disso. Meu falecido pai, era muito conservador, era da Arena. E eu, antes de tirar meu título de eleitor, eu já fui para a oposição que existia na época, que era MDB. E eu me lembro do meu pai. Você foi oposição ao seu pai, a primeira. Foi. E eu lembro do papai muito chocado. Você quer mexer com política, tem que seguir o seu pai. Eu falei, não, mas não é que eu queira mexer com política, eu estou indignado com as coisas que eu acompanho. E o abrigo político que existia era o MDB. Bem, a reformulação partidária, eu estive no PMDB, fui vereador em Araxá pelo PMDB e sempre militei nesse campo progressista à esquerda. E o MDB era o partido de oposição. Era o partido de oposição saiu da ditadura. Na ocasião. E de lá para cá eu digo que eu sou assim eu sou um assistente privilegiado, que eu sempre me preocupei, sempre acompanhei os fatos. Eu vivi intensamente. Eu disputei a eleição em Araxá em 1982, a reformulação partidária foi por volta de 79. Campanha das diretas já, eleição do Tancredo do Colégio Eleitoral e tudo isso. Você viveu intensamente esses períodos. Intensamente mesmo. De sair de Araxá e ir para Uberlândia no começo das diretas, de vir a Belo Horizonte, na condição de vereador. Você conhece a Sandra Starling? Conheci. Ela foi também entrevistada no ano passado. Conheci. Amicíssimo, que faleceu no ano passado. De história maravilhosa. Maravilhosa. Foi deputada de 82 a 86. E foi a primeira candidata ao governo do estado de Minas, mulher. Em 1982, que é o período que você está falando aí. Exatamente. Então ela foi deputada de 86 a 90. Ela foi com o Fernando Henrique. Exato. Ela foi deputada em 86 a 90. Ela chegou a ser líder do PT no governo Fernando Henrique. Eu a via muito no Abon do Pátio, que eu passo sempre lá. Ela estava sempre lá recentemente? Também. Recentemente, pouco antes do falecimento dela. Figura brilhante, inclusive vale a menção. Fantástico. Bom, então você estava falando do período de 82 e tudo, que foi um período intenso na política. Vivi essa coisa assim, numa condição privilegiada. Que eu vivi, não foi assim acompanhando pelos jornais, não. Era participando. Na rua. Na rua e nas reuniões. Eu saía de Araxá e vinha aqui para participar de tudo. E eu vou te confessar que o Meninote, essa mesma imagem que você tem do cara fazendo o discurso do seu aniversário, rodava pela Savassi em 1988, 86, 84, que foi o ano da Diretas Já. Savassi era a efervescência desse movimento. Rodava ali, eu morava, né? Você morava na Cristóvão Colombo. Exatamente. E era efervescência, né? O Palácio da Liberdade ali depois culminou esse processo todo com o enterro de Tancredo Neves, e ali você teve um momento que foi o ápice daquela convulsão. Foi naqueles anos. Foi um negócio muito forte, foi muito marcante o velório do Tancredo. Que foi na Praça da Liberdade. Você vai lembrando de fácil, quando a grade cedeu e a dona Risoleta pediu às pessoas que tivessem calma. Foram coisas a grade do palácio chegou a ceder a multidão que estava ali para despedir do Tancredo. O Hélio Garcia era o governador. E aí foi muito emocionante aquilo ali. O Tancredo foi a transição necessária para que as coisas redirecionassem. E começaram a todo o processo de saída da ditadura foi um processo de culminância ali. E começaram a ficar boas. Trágico, né, que foi a morte de Tancredo. Apesar de, logo depois, ter a eleição do Collor. Aí começou a nova república. As coisas redirecionaram e tal. Tivemos um impeachment que foi salutar, né, no início do processo. Aí veio 2013, 92. Que essa coisa toda degringolou. 2013, se me permite, vamos tentar digredir para tentar descobrir o que nós estamos vivendo hoje. E você colocou 2013, foi a colocação perfeita, porque eu acho que qualquer digressão para a gente tentar entender o que nós estamos vivendo hoje passa ou quiçá inicia em 2013. Ali foi um movimento de rua, né?
da minha concepção do que foi um movimento de rua, que há muito tempo nós não vivíamos. Talvez o último tivesse sido o impeachment do Collor, em 1992. Talvez. Assim, movimento de rua, que as pessoas O foram às mais ruas. forte que nós vivemos foi diretas já. As diretas já foram mais fortes. Diretas já foi superável. Isso. Superável. Mais do que o impeachment do Collor. E na sequência nós tivemos o impeachment do Collor, que as pessoas ainda, com aquele mesmo espírito, foram às ruas e exigiram o impeachment do Collor. Foi exigido Aí você tinha aquela ilusão, assim, o povo assumiu esse país. O povo exatamente. é dono desse país. Entrou o Itamar, Entrou Itamar, Fernando Henrique, processo de estabilização da moeda. Fernando Henrique eleito no colo do Itamar, depois traiu o Itamar. Sim, o Itamar proporcionou ali a Foi reeleito. oportunidade. O primeiro mandato dele foi se preocupou exclusivamente em aprovar a emenda da reeleição. No final teve, inclusive, eu estava vendo outro dia um documentário do Globoplay, que é sobre as posses, 8 presidentes e um juramento. 8 presidentes e um juramento. E tem essa confissão lá do deputado, que um deputado foi comprovadamente comprado. Eu não sabia dessa história. Mas na reeleição, na aprovação da emenda constitucional da reeleição, que sempre se falou da compra de votos, a famosa compra de votos, eu não sabia que tinha um que tinha confessado. Na verdade, foram 2 que tinham confessado terem recebido maletas de dinheiro para poder... Nesse documentário da Globo tem isso. Aí você me permite, que é o que a gente está falando sobre Não, o você momento atual. Eu que estou me permitindo. Essa indignação que a gente está tendo agora com esse movimento, com todo esse quase pânico que a gente está vivendo, vai lá atrás, tem uma similaridade muito grande. O deputado que se vendeu e confessou aprovar a tese da reeleição, o que é? É o movimento dos conservadores. Os conservadores que querem... Você escuta, todos nós escutamos, eu votei no Lula. Você é comunista? Não, não sou comunista. Não, mas quem vota no PT e no Lula é comunista. Que essa é a tese dos conspiracionistas hoje. Eu nunca fui, eu acho graça, é um negócio tão hilário. Porque é o seguinte, o conservador, que tem uma lavagem cerebral, que é um negócio que a gente vai conversar aqui, um negócio maluco, que é incompreensível, e eles botaram na cabeça o seguinte: quem vota na esquerda, quem vota no Lula, quem vota no PT... É comunista. É esquerdopata, é comunista, aquelas idiotices. E eles se convencem São disso. lugares comuns, né? Antes da gente vir aqui para o estúdio, eu comentei com você que no início desse processo, logo depois que a Dilma ganhou a eleição do Aécio, que eles tinham certeza que o Aécio seria o presidentezinho que ia subir na faixa. E a Dilma foi reeleita. E começaram nas redes sociais, o que na ocasião ainda não chamava fake news, eram assim, umas postagens que não eram verdadeiras. Eu recebi de uma amiga minha uma postagem que era mentira. Eu me preocupei e procurei essa minha amiga, falei, escuta, isso não é verdade. Aí mostraram, não, é assim e tal. E fomos conversando. Quando ela se convenceu que aquilo era uma mentira que estavam divulgando e repassando nas redes sociais, ela falou assim, mas eu queria tanto que fosse verdade. Eu fiquei broxa, porque é o seguinte, a pessoa não está procurando a verdade, ela está procurando um discurso para dizer que... Exatamente. Então, é preciso algo que confirme a minha pretensão. Aí depois veio o nome disso é fake news e tal, e começou essa... Pode falar um palavrãozinho pequenininho? Começou toda essa putaria de fake news. E as pessoas recebem aquilo. Eu recebo algumas coisas. Por exemplo, hoje eu postei uma foto do velho da van com um terno vermelho dizendo que ele está afiliado do PT. É fake news, é montagem. Mas na postagem que eu fiz, falei, olha, isso é montagem, isso é fake. As pessoas recebem as coisas, sabem que não é verdade e repassam como se aquilo fosse verdade, querendo que fosse verdade. E tudo isso foi levando a essa radicalização que nós estamos vivendo agora. O que nós estamos passando... Essa é a melhor explicação porque nós estamos especificamente vivendo hoje, assim, imediatamente. O que querem é a produção de uma realidade paralela, eu acho. É uma realidade paralela, absurda, que quem está dentro dela sabe que é irreal, tem consciência que é mentirosa,
mas quer Até insistir que ponto naquilo. essas pessoas têm essa consciência ou não têm essa consciência? Tem. Eu tenho Eu- assim, Eu acho que uma todas dúvida. elas, eu acho que todas elas têm consciência. Porque Igual essa minha amiga que segue falou, um padrão de psiquiatria que pode ser coletiva, sabe, é Eduardo? coletivo. Então, Igual essa minha amiga que falou, queria que fosse você tem um nível verdade. de manipulação que existe, perpetrado pelas pessoas que fizeram essa manipulação de caso pensado. Mas Esse elas é um projeto do querem- Steve Bannon, e ocorreu nos Estados Unidos, e ocorreu no Brexit. Então, assim, é um processo estruturado. Como diz o próprio Carlos Bolsonaro, tem método de Sim. manipular. Então, assim, tem uma manipulação sendo que feita eu- por essas pessoas que dá a elas a responsabilidade pelo que está que eu acontecendo, pelo sustento- nível de dissociação O que eu cognitiva sustento é o seguinte: que nós estamos vivendo. quem repassa fake news sabe que é fake news. Deveria se Sabe, analisar. sabe. Ou pelo menos a pessoa teria que ter um pouco mais de responsabilidade para Mas não analisar. tem, não tem, porque elas querem que concordo com esse você. mundo paralelo seja o real. E o real não é esse. Eu, com os meus, já confesso, 65 anos de idade, Já confessou. eu nunca vivi um momento tão triste na minha vida. Isso. Mas triste mesmo, porque é um negócio assim chocante. Pessoas que, se você conviveu a vida toda, amigos, parentes, e que estão dentro desse histerismo coletivo, acreditar que não vai subir a rampa, não vai, daqui 72 horas, essa idiotice, essa burrice, que é um negócio assim inexplicável, mas eles querem que aquilo seja verdadeiro. Então é o seguinte, 72 horas passou 60 dias, não acontecia. Não vai subir a rampa? Subiu. Aí subiu a rampa, mas não era ele. Teve aquela idiotice lá, aquela bobagem, de falar assim, não, é alguém que ele está morto. Chegaram até a falar que ele estava morto e que... O general Augusto Heleno estava, na verdade, comandando despachando o país e botando algumas imagens do Lula. A posse foi no domingo. E, se não me engano, dia 30 ou 31, eu estava lá no pátio. Sentei ali no corredor, fiquei mexendo no telefone e comecei, sem querer, ouvir uma conversa de um cara do meu lado, que era um desses alucinados. E ele tentando convencer um amigo dele a voltar para o movimento, e parecia, pela conversa, que o amigo resistia em voltar, tinha entregue os pontos. Não, o Heleno! Aí ele fez referência a um áudio atribuído ao Heleno, que, por coincidência, eu tinha ouvido na véspera, uma voz idêntica do Heleno, dizendo, fiquem tranquilos, ele não sobe a rampa, não sei o quê. Então as pessoas querem acreditar nisso. Aí ele subiu a rampa, tomou posse, deu posse aos ministros. E no domingo, dia 8, agora já estou pulando para cá, eu estava em Araxá e voltei de ônibus. Tinha alguém ainda acreditando que a posse era fictícia? Eu estava dentro do ônibus, assim, começaram a chegar as mensagens do ocorrido. Eu falei, gente, não pode. E eu tinha comentado durante a semana, o brasileiro é um pouco mais ajuizado que o americano, porque não teve o episódio Capitólio. Tinha falado isso durante a semana. Aí eu cheguei em casa, pendurei na televisão, falei, gente, é inacreditável. Porque a agressão, aquilo ali é terrorismo. Agora, as pessoas que estavam executando aquilo, entra naquela questão do inconsciente coletivo, né? Sim. As pessoas estavam lá... A desculpa que elas teriam os seria o inconsciente coletivo. Desculpa, eu fui manipulado. Né? Os verdadeiros interessados e financiadores disso estavam no ar-condicionado acompanhando a televisão e, opa, beleza, o dinheiro que eu empreguei para esses idiotas ir para lá está dando resultado. E o que a gente tem que fazer para fazer essas pessoas enxergarem que é uma manipulação, esse enredo no qual elas estão discutindo? É uma resposta que eu não tenho. Porque as pessoas têm tendência a não voltarem atrás daquilo que elas uma vez eu errei, eu não posso admitir que eu errei. Eu falei com você e com as meninas aqui antes da gente começar a nossa prosa. Eu estou vendo aqui o Carlos, para a gente botar o Carlos na conversa também, daqui a pouquinho, o Carlos Barroso, que é conhecido seu também. Carlão, parceiro de redação. Teve um momento que eu achava graça. Eu ria. Não, uma coisa quase que um Zorra Total. Assim, hoje... um material de Zorra Total. Hoje eu tenho dó. Eu tenho pessoas que me são muito queridas. É uma pena. Que estão nessa, eu olho e falo, gente, é um negócio inacreditável. Parentes, como nós amigos, vamos recuperar os nossos tios do Zap? Como que a gente vai recuperar? Essa é a pergunta, porque tem que ter um momento que eles vão voltar à realidade. Sérgio, é tanta coisa louca, né? Porque agora você pega as imagens lá das prisões. 300, 500, 1.000, 1.200, 1.500. Cadê os direitos humanos e não sei o quê?
Pô, você queria ir pra lá ficar hospedado no hotel 5 estrelas? Você queria ir pro resort? Não, você tá preso. Não, ué, preso não tem. Aí tem um memezinho que surgiu de ontem para hoje, que é interessante. Podem ficar tranquilos, nós vivemos numa democracia. Você não vai sumir, você não vai ser assassinado, seu corpo não vai desaparecer. E ele defendia a ditadura. Exatamente. Aí o mais louco é o seguinte, agora eles reclamam por democracia, mas eles estavam defendendo exército, queremos ditadura. O que vocês querem, afinal? Quer ditadura ou quer democracia? Nós estamos vivendo democracia com um presidente legitimamente eleito, uma urna que é confiável, ou você pensa que a urna elegeu um Congresso conservador e fraudou a eleição do Executivo? É muita Porque idiotice, é muita burrice. Agora, outra coisa... O principal ponto é não terem nenhum argumento para as urnas estão fraudadas. Não tem uma comprovação. Então, assim, se não uma corte de justiça, a gente virar e falar, não tem a prova, cadê a prova da urna fraudada? Eles não são capazes de produzir nenhum. É igualzinho o Lula ladrão. Eu já cansei de... Lula ladrão. Entrar nessa. Aí eu falo assim, Lula roubou o quê? Roubou o triplex e o sítio. Que nunca foi colocado no nome. Ele roubou o triplex e o sítio, mas o triplex nunca foi, o sítio nunca foi e tal. E os 50 imóveis pagos em dinheiro. Não! Então é o seguinte, a pessoa, eu quero acreditar no que me convém. E eu quero rechaçar tudo que não me convém. Nós temos uma classe social que foi meme também, que eu já repassei para todo lado também, conferindo a veracidade, que é o pobre de classe rica. É a coisa mais hilária do mundo, é o pobre... Nós vamos chamar o Carlos Barroso, que é o poeta, artista visual, jornalista. Foi colega seu onde que foi colega seu? Diário da Tarde. Diário da Tarde. Estado de Minas. Estado de Minas também? Barroso, Carlão Barroso. Ele é do grupo... Aposentado, morro de inveja. Carlos, obrigado pela presença aqui na Rádio Botinha. Vou apresentar você aqui para os nossos telespectadores. O Carlos Barroso, tá? É um poeta, artista visual e jornalista do grupo fundador das revistas Sem Flores e Aqui Ó, e coeditor da revista E Plaquete 2022. Tem alguns poemas aqui que você colocou no seu resumê aqui, Poetrecos, da Poesia Orbital, 1997. Também coloca aqui alguns poemas de futebol e lirismo e uma canção iconoclasta, né? E você também foi curador daquela exposição que nós vimos uma tentativa de censura no ano passado. Vou passar o vídeo aqui para os telespectadores. Vamos levando sua cara, irmão. Você é arte ofendendo os cristãos. O que você falou? Você tá maluco? Vem cá. Se ele não puder, eu posso. Entra aqui, entra. Dá só uma olhada. Aqui, ó, tava aqui um monte aqui, né, de imagens vilipendiando a fé cristã. Colocando aqui essas imagens que nós estamos colocando aí agora para vocês verem. Esse episódio lamentável, né, que a gente pôde verificar aqui em Minas Gerais. Foi ali no pátio da Assembleia, Carlos, aquela exposição? Olha, começando aqui, eu sempre fui um cara contra a censura. Eu vou fazer uma introdução rapidinho, sabe? Em 1977, 78, na época da ditadura, eu participei de um jogo anterior da Semana do Proibido, ali na Belas Artes, na Belas Artes, aqui perto da Praça de Bernardo, onde eles foram com filmes, livros, telas, tudo que era proibido pela ditadura. Agora, em 2017, isso em 78? 78. Agora, em 2017, houve a tentativa da censura da obra do Pedro Moura Leida e do Palácio das Artes, lembrar, por 5 anos, fundamentalistas religiosos, com velas, merda religiosa, tá? Querendo interditar a censura do Pedro Moura Leida. Eu fui lá e participei lá com o poeta Carlos Canto, com o Golvino Machado, poeta das notas, de leituras, tudo contra a censura. E eu não imaginaria que agora, em 2022, eu seria vítima de censura. Eu passei em um edital público da Assembleia Legislativa, não teve nada, ninguém. Analista de arte, analisado do projeto, e eu passei aos 3 anos nessa exposição lá no saguão da Assembleia Legislativa, a grande galeria da Assembleia Legislativa fica no saguão.
quem escolhe esqueci o nome, os caras analisam. Os que analisam, né? Os editais dos projetos, tudo. Parecerista. Então, parecer 3 escolhido assim por sorteio e deram com unanimidade o direito de ter exposição lá. Isso foi antes do primeiro turno dessas eleições. Foi a exposição para lá e tudo. E eu acho que é uma coisa muito simbólica, que só houve censura para valer no Brasil foi em 2017, porque o Pedro Moraleda, era a época do governo Fernando Pimentel, o Palácio das Artes não cedeu. Entendeu? Não houve CDU, fica lá rezando, com tela, ensaiada, e não se cedeu. Lá no Rio Grande do Sul, o museu de 2017 foi realmente censurado. Esses mesmos fundamentalistas já eram um nascimento fascista. Essa foi aquela exposição que tinha os corpos no chão, não era? Essa época? Censura em Porto Alegre e lá e depois que houve censura, foi a minha exposição. E o pessoal chegou como, Carlos? Eles chegaram querendo abafar, querendo fechar? Não. Exposição de 20 dias, 3 semanas. A última semana, que era quando iam lá, ia haver a abertura de aula, de curso da minha, várias pretendentes iam fazer produções lá. E muitas pessoas assim, da arte, da poesia, que é um campo do Brasil, iriam lá. Começou no sábado. Eu estava lá na festa de aniversário do Marcelo Dolabella. Marcelo Dolabella morreu há 3 anos, mas a gente ainda faz agora o aniversário dele. Eu não esqueci a memória dele, rock. Era na casa de jornalista. Sim, ali na... eu sou até presidente da casa de jornalista. Mas tem lá na casa de jornalista uma atriz, casa Matriz, que era na Praça Usuário, e agora passou lá para a casa de jornalista. Um cara chegou, olha, tem um cara aqui que está bombando aqui na internet, é um tal de MOVA. MOVA, é Movimento de Valores Cristãos. Está falando da sua exposição e já tem assim dezenas de milhares de visualizações. Eu olhei, era um cara muito bem articulado, falando, mostrando as minhas obras, que são obras de arte, desde as artes, obras fazem a desacralização. Sim. Desacralização. Obras desacralizantes. Que eu era um demônio, que eu era isso, e mostrando o cara até dentro, tipo, lá que pariu, o que é esse bobo? Eu fui olhar, eram esses fascistas fundamentalistas religiosos. Tá? Muito bem. Foi no sábado. No domingo, a triade do bolsonarismo fascista está em exposição. No domingo, entrou o deputado pastor Carlos, da Universal, que é outro braço do fascismo religioso. A Universal, ele pega dinheiro de pobre, se enriquece as forças dos pobres aí, né? Fortuna. E ele, na mesma linha do cara da mão, contra Cristo, contra isso, se mostrou lá, tal. E depois outros deputados dessa linha de fascista. Esse primeiro deputado chegou lá e ficou te criticando. Você chegou a conversar com ele? Chamado pela diretoria da Assembleia. Disseram que nem interditaram, censurar, colocar tapumes lá em volta da exposição para proteger meus olhos. Então aqueles tapumes do vídeo já eram um cerceamento. Aqueles tapumes, quando aparece o vídeo do Nicolas, já era um cerceamento que já estava sendo feito na exposição. Assembleia Legislativa. E que esse presidente, que era o Agostinho Patrus, filho do Agostinho Patrus antigo, acho que era o Agostinho Patrus, que era candidato ao Tribunal de Contas do Estado, que é a nova marca, que devia ficar lá dentro. Ele não queria se dispor com ninguém, mandou censurar a mostra. Nessa segunda-feira de manhã, já atacando Nicolas, que ia ser o deputado, já vieram na onda dos outros. O deputado mais votado do Brasil, o Nicolas. Aí o Bruno Engler, que veio e o Engler, deputado estadual mais votado da história do Legislativo, 600 mil votos, você tem 1 bilhão de votos.
tentando invadir para fazer aqueles mistos do MEC, ou talvez para depredar, né? Não sabe. Mas foram impedidos com muita coragem pelo funcionário da Assembleia e o pessoal do Sindicato de Jornalistas, a presidenta, a Alessandra, o Rafael, o diretor, eles peitaram esses fascistas, esse Nico, e não conseguiram entrar. E eles fizeram lá de fora, esse Nicolas fez lá O estardalhaço dele. que teve 8 milhões de visualizações em uma semana. É um absurdo, né, o fascismo da internet, a força que tem, né? Entendi. Isso foi um exemplo construído, clássico de censura artística. Pura interdição. Isso. Como é que você se sentiu? Eu estava esperando essa exposição há 3 anos, que eu passei no digital antes da pandemia, fechado. Tive um trabalho imenso, que faço tudo na última hora, e uma exposição que saiu muito bem colocada. Eu, que você falou que eu sou poeta visual, não, eu sou artista e poeta visual. É arte, instalações, objetos, quadros, eu trabalho da linha da arte, não tem pátria, só pátria. Todos os campos da arte. É lindo isso, porque eu ia falar com você agora, sabe sobre quem, Carlos? Sobre o Ai Weiwei, que é um cara que também se considera um pouco apátrida. Ele foi lá na China apagado, não se pode falar dentro da China. Você viu a exposição dele, Eduardo? No Ai Weiwei? Não foi no CCBB. E ele é um cara, o Ai Weiwei, que foi censurado, apagaram a menção dele da internet. A China não se permite sequer falar o nome dele, que é vedado, é bloqueado, tem um algoritmo que acha, não pode falar o nome dele, ele é bloqueado, ele foi apagado. O artista incomoda todos os poderes, né? O artista é um ser libertário, é um ser que sempre tem essa autocensura, né? E daí qual é a importância de não haver censura, cara? Qual a importância da gente ter a arte livre? Geralmente livre, né? Quando você vê que o fascismo, o nazifascismo, queimavam livros, destruíram arte, e agora eles entraram lá nos palácios, lá no Palácio do Planalto, e o que mais comentaram foi arte, né? Fascista, com a ignorância deles, são pessoas que não leem, são todos. Quem é fascistinha desse nível aí, não, né? Conhece arte, nada, não lê, eles têm horror de arte. Você chegou a sofrer assédio individual, Carlos? Eu não cheguei porque eu fechei o meu. Suas redes. Você fez bem. Esse vídeo aí que o Nicolas fez, tem 8 milhões de visualizações, ele nem cita meu nome, mas ataca as obras. Se tivesse citado o nome, poderia os outros citar o nome, sabe? E teve alguma manifestação aí, muito pequena, mas eu fiquei cabreiro. Você tinha um processo pré-eleitoral, estava no meio de tudo. Foi logo no meio de tudo, né? Um país dividido entre forças democráticas e forças fascistas e forças, né? E você não tem medo desse grupo, ele censura, eles raptam, se deixar. Eles são agressivos, têm agressividade no DNA. Né? Quem pensa isso, não lê, naquela bolha da fake news, né? E quem pensar qualquer coisa fora da fake news, tá entendendo? As fake news que estão rodando hoje em dia, dizendo que aquelas depredações foram infiltrados, foram eles. Todos eles acreditam nisso. Isso com milhares de exemplos, pessoal preso lá, todo mundo vê que eles eram todos bolsonaristas, rede social, não, né? Eles acreditam em que é o que a gente estava conversando aqui, Carlos. A gente estava conversando sobre o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de dissonância cognitiva? É uma espécie de delírio coletivo, como eu estava conversando aqui com o Eduardo? Não digo não, né? Mas parece que são aí, no estado de trânsito, né? O Berkeley, o escritor italiano, que todo mundo conhece,
disse há alguns anos que a rede social ia virar o paraíso do imbecil, e que uma voz do imbecil ia valer mais que um prêmio Nobel. É isso que está acontecendo, será? Eu conheço pessoas que nunca leram uma página, e hoje estão lá no WhatsApp, lá com os fake news, tipo isso. Comentarista. Viraram comentarista de fake news. Entendeu? Não, exatamente. Não falou nada, que estudaram, que não nada, né? Como que a gente breca esse movimento de crescer e causar danos mais do que já causou? Você tem sugestões? Porque esse é um debate dificílimo, né? Pessoal, eu não sei como é que se cessa essa onda de fake news, porque são uma bolha, né? Eles mandam entre eles. Eles vão ver outra coisa. Que é como furar essa bolha, né? Ele acha que jornais, coisa mais transparente do mundo, acha que é comunista. Eles acham que aquele grande investidor lá, como é que chama? Soros. Jorge Soros. Jorge Soros, um investidor privado, que tem um instituto pela democracia, que faz uma presencinha, dá um dinheirinho. Eles acham que ele é comunista. Eles estão achando, inclusive, que o general Augusto Helena que está governando o país, na verdade. Falando isso deles, e que Bolsonaro está lá coordenando tudo silêncio, que ele entra no supermercado, com o sinal, está dando, eles vivem no mundo de fantasia, né? Plana, pediram até ajuda extraterrestre. Até extraterrestre, eles vivem num universo paralelo, perigoso. Tem armas, são pessoas violentas, né? São fundamentalistas, são pessoas que não acreditam na democracia. Como é que a gente faz, hein? Eduardo, seu input, a solução é educação, é cortar as redes sociais das pessoas? Qual que é a solução para esse problema? Eu tô ouvindo o Carlão ali, uma aula, né? Sim. É um negócio que eu falei quando nós fizemos aquela primeira paralisação aqui. No início eu ria, hoje eu tenho dó. Porque eles querem acreditar nesse universo paralelo. Eles têm necessidade de acreditar nesse universo paralelo. É um negócio assim triste, mas triste mesmo, e são de pessoas que são muito próximas a nós. Precisa de uma legislação muito séria, legislação que bloqueie essas pessoas que cometerem essa insanidade. E o cumprimento da lei, que é o que nós estamos fazendo agora. É o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Está cumprindo a lei, eles estão aí. Que é isso? Direitos humanos, porque está cumprindo a lei. Eles que defendiam a ditadura, a tortura, agora porque estão presos, estão reivindicando tratamento. Então, é o seguinte, uma comida um pouco melhor no presídio. Depende, se for com o cartão corporativo do governo passado, estava fácil de conseguir. Acabou de liberar hoje as informações do cartão corporativo do Bolsonaro. Então é o seguinte, é legislação, cumprimento da lei. Mas é a pergunta, as medidas estão... A lei está sendo, de uma certa forma, cumprida, o que no Brasil já é uma dificuldade. Você acha, Eduardo, que essas... Eu vou perguntar isso para o Carlos na sequência, se essas medidas são duras ou elas são razoáveis, adequadas? A lei é dura, mas a lei tem que ser cumprida. Você não pode ter, igual um conhecido meu dizia, aos meus amigos o benefício da lei, aos meus inimigos o rigor da mesma lei. Você não pode ter esse tipo de raciocínio, de forma alguma. Então a lei é dura, mas ela tem que ser cumprida. E quando você pede para ter dó, igual a gente às vezes fala assim, não pode ter dó do bandido de outra classe. Né? Não, eu tenho pena dessas pessoas, mas eu não tenho dó de se cumprir a lei com eles, não. Sim. Tem que se cumprir a lei, sim. Tem que se cumprir a lei. Hoje me perguntaram assim, se você tiver alguma informação de alguém que cometeu, você teria coragem teria coragem de comentar? Porque eles são terroristas, Eles nos chamam de comunistas, de esquerdistas, aquela coisa toda. Eles são terroristas. Eles estão batendo, confrontando com a democracia. Por quê? Porque o candidato deles perdeu, eles não aceitam que o candidato perdeu. Perdeu! Como é que o ministro falou? Barroso. Perdeu, mané! Então aceita que perdeu. Eu já ganhei eleição
eu disputando, eu já perdi a eleição, eu disputando. Eu já ganhei eleição apoiando candidatos, já perdi a eleição com candidatos que eu apoiei. Um dia um sujeito aí, que até meio aparentado, meu, que disputou essas últimas eleições, me mandou, logo depois do resultado que o Lula ganhou, absurdo, aquelas idiotices que a gente sabe quais são. Aí eu falei, porra, ganhamos e tal. Ele falou, o que eu vou dizer pro meu filho? Eu falei, você vai dizer pro seu filho o que eu disse pras minhas filhas. Perdemos, daqui 4 anos a gente tenta ganhar. Mas o cara perdeu, e assim, o que eu vou dizer pro meu filho? Eu perdi, peraí, vai chorar. Então é o seguinte, eles não sabem perder. E o problema é a agressividade no DNA. Eles são estúpidos, eles são completamente estúpidos. Por isso é que não dá para aceitar. Não. Aos 15 anos, nos Estados Unidos, fora outras coisas que aconteceram, não é um cara bom lá, analista de sistema, um cara bom lá de internet, que na época era um esquente, criou lá uma crença que quando o cometa Halley passasse, você tinha de suicidar para entrar no rastro. Para você entrar num paraíso paralelo. Então, 27 pessoas que estavam para entrar no rastro do cometa Halley para ir para esse paraíso. 27 pessoas, coitadinho, que estava lá. Quem que estudou não era médico, jornalista, engenheiro. A impossibilidade humana não tem tamanho. Não tem. Não tem limite, não. As pessoas que acreditam. Pô, você pode ser de direita, até de extrema direita, você está no cara do Bolsonaro, os maiores imbecis da outra nesse país. O sujeito não consegue nem conversar, nem raciocinar. É um imbecil, sabe? Né? O cara não consegue formar uma frase. E o cara, às vezes, não consegue atrair tantas pessoas. É igual isso, de entrar no rastro, comer a raiva. Né? E aí eu acho que a principal questão, assim, se eu pudesse dar um palpite, eu acho que a responsabilização das pessoas por não passar fake news. Isso é um ponto delicadíssimo na questão toda, porque eles falam o que é fake e o que não é fake. Assim, como se toda a verdade fosse sempre relativizável. Não fosse possível de certas coisas serem determinadas como, olha, isso aqui é uma grosseria com relação à realidade. Essa dificuldade existe, né? Como detectar, como julgar que algo é verdadeiro ou não é verdadeiro. E eles ficam atrás disso. É uma desculpa que eles têm. Mas você tem como conferir isso. Você recebe uma informação através da rede social, vai no site de grande circulação, confere se essa notícia está lá. Vai, pesquisa, mas a pessoa não... Perceba se há alguma pertinência naquilo ali. Aquilo que o Carlão falou ali. Eles não leem. Eles têm preguiça de ler. Gosta só da manchete. Nunca leram. Aliás, não sabem nem o que estão passando para frente. Então é o seguinte, você tem que checar, você tem que conferir, da pior das hipóteses. Eu comentei no início da prosa nossa aquela questão do áudio que tinha a voz do Heleno. E a voz era muito similar à do Heleno. Eu fui conferir para passar para os meus iguais que existia uma coisa que eu estava assustado. Quando eu chequei e vi que era mentira, eu passei para os meus iguais dizendo, apelaram até para isso. Eles, gente, anteontem, sei lá, teve um fake morto. O que foi isso? Ué, o noticiário que morreu uma mulher lá na prisão, uma idosa. O fake morto. E eles não conferem, não. Já começa a divulgar o fake morto. Exatamente. E não morreu ninguém. Mas eles precisam de acreditar numa merda dessa para o confronto. É verdade. Isso é de uma burrice, de uma estupidez, um negócio tão louco. É um negócio inaceitável. É inaceitável. E nós, que aqui estamos comemorando a vitória, porque nós ganhamos. Eu te explicava, não, vocês perderam. Perdeu por 1 milhão e pouco. Eu fui na posse do Dr. Jarbas, da Procuradoria. Ele falou uma coisa interessantíssima no discurso. A maioria, não interessa se foi por milésimos, mas é maioria. Se foi por milhões de votos, é maioria. Ganhou, acabou. Espera daqui 4 anos. Mas me venha com uma coisa mais consistente. Porque a direita tem gente inteligente, interessante. Carlão cobriu a Assembleia também, cobriu há algum tempo. Nós tivemos 2, já são falecidos. Nós tivemos 2 deputados de direita, conservadores mesmo, que eu tinha dificuldade de... Mas eles eram
inteligentes, eles tinham argumento. Ciro Costa e Gelson Trindade Barreto. Eles eram consistentes. Não é essa idiotice, essa burrice que hoje tem, notadamente desse segmento aí que explora pobres e arranca dinheiro deles para se manter e se enriquecer, porque é um absurdo. Eu me lembro que em 82 foram 1 ou 2 só eleitos. Hoje são dezenas que são eleitos. E esses caras... É uma loucura, é um negócio assim tão absurdo. E o que eles falam, as pessoas acreditam. O cara está comprando um pedaço do reino de Deus. Pelo amor de Deus, o Deus de verdade, que eu acredito, eu sou espiritualista, eu frequento casa espírita, tem muitos anos. E eu acho interessante entrar nesse ponto. Eu acredito, eu tenho fé. Mas o meu Deus não é esse Deus, não, porque o meu Deus não me pede dinheiro. Meu Deus não inventa mentira. Não inventa mentira, não pede conta. E esses caras vão lá, em nome de Deus, me traz o seu, como é que chama o trem lá? O dízimo. Me traz o dízimo todo fim de mês. Eu conheço gente que passa, que vive em dificuldade, porque tem o dinheiro para levar, para entregar na igreja. Poxa, esses caras, se realmente acreditassem em Deus... São, como é que chama? Os falsos hipócritas, os fariseus, né? Eu tenho um amigo que fala que é os postores. Vamos ter dó, misericórdia deles, Senhor. Misericórdia para vagabundo. Anistia ao caralho. Anistia ao caralho. Anistia ao caralho, Carlos. Anistia ao caralho, como é? Processo muito, muito importante para a democracia. A gente não pode menosprezar a anistia. Mas no caso dessas anistias a terroristas que estão atacando a democracia, é igual na Alemanha. Se o cara fizer isso, prender lá na Alemanha. Grandões lá que atacando a democracia. Eu acho que exemplo tem que ter, cara. Agora, os Estados Unidos, que para mim é o luxo do mundo, que é a parte de luxo, já prenderam quase 1.000 pessoas lá, já processaram, pegou cadeia, sujeito pagando multa, sujeito fazendo acordo, se arrependendo para pegar cana. No mundo todo, quem ataca a democracia tem não tem anistia para atacar a democracia. Alguém que propaga o nazismo, que propaga o fascismo, não tem anistia, não, né? Você tem que estar atacando a humanidade, o senso da humanidade, né? O humanitário. Deixa eu te fazer essa pergunta que eu acho que ela é capciosa da minha parte. A esquerda não vai ficar com o rótulo de ser vingativa ou de ser muito dura com as pessoas? E vão falar que a esquerda defende bandido, aquele papo todo? A esquerda colocou o rabo entre as pernas, não fez nada. O Bolsonaro ganhou, a esquerda enfiou o rabo entre as pernas e aceitou, criticou a posição dele, mas não fez nada. Não é negativo. Quer dizer, não é que está sendo vingativo, é que já deu, né? Já. Você me fala. Terrorista, é pessoal que está condenando, é pessoal de direita também, né? Não é dessa extrema-direita fascista, direita, entende? Sim, e é coibição de limite, imposição de limites, né? Tem que ter limite. Seria o direito que tinha depois pouco, mas tem a extrema-direita, é muito difícil, tá? E que precisa de limite. Mesmo o nazismo, você tinha um povo, Goebbels. Isso, a propaganda, a máquina de propaganda, golpista. O cara que revolucionou a propaganda, método de propaganda, né? Com aquelas grandes propagandas nazistas, foi revolucionar com mal, mas foi, né? O cara era inteligente. Eu equiparei muito o que aconteceu nas eleições do ano passado com a máquina de propaganda de Goebbels. Porque a propaganda bolsonarista foi tão capaz de fazer esse tipo de... que nós estamos tentando definir o nome, se é delírio, se é dissonância, se é consciente, se não é se é inconsciente. É tudo isso. Foi capaz de fazer isso, ou seja, uma máquina de propaganda muito poderosa.
É uma máquina de propaganda. Nós estamos falando de uma dissonância cognitiva da coletividade, de uma classe inteira de pessoas achando que a mentira é verdade. E é possível falar que é mentira, sabe? Esse é o problema. É uma máquina de propaganda poderosíssima. O Eduardo quer falar, ele quer falar se é duro ou se não é duro. É duro ou não é, Eduardo? É duro. Agora, a pergunta que você fez pro Carlão me faz voltar ao ano de 85, quando teve a eleição do Tancredo e tal. Anistia ampla, geral e restrita. Aí anistiou aqueles que foram expulsos do país pela ditadura e anistiou aqueles que torturaram esses. A anistia foi geral, dos dois lados. E deu nessa merda que deu. Agora tem lá no Congresso, através de um deputado do PL do Bolsonaro, tramitando um projeto dando anistia a atos que ocorreram a partir de 30 de outubro. Então isso não pode passar, porque tem que punir para dar exemplo, tem que punir para aquele cidadão lá do interior que entrou dentro do ônibus pago pelo empresário da sua cidade para ir a Brasília fazer baderna, e pensar duas vezes, eu vou entrar nesse ônibus para ir passear em Brasília, o que pode me ocorrer? Estou recolhido lá no ginásio. Então não pode ter anistia, não. Tem que punir, sim, e chegar nos grandes financiadores de toda essa merda que o país está vivendo, de todo esse temor que o cidadão realmente de bem está vivendo, porque eles se auto-intitulam cidadãos do bem e são esses vagabundos que estão financiando essa coisa aí. E eu concordo com o que vocês estão dizendo, e na esteira do que o Carlos falou, que já deu. Assim, se fez o golpe da Dilma e se deixou. Se fez a eleição do Bolsonaro com a retirada do outro candidato, o Lula, do pleito, por isso que o Bolsonaro ganhou em 2018, e se aceitou. Agora está se destruindo o conceito de verdade. E nós vamos continuar a deixar? Então eu acho que eu vou na linha de vocês para não ficar em cima do muro. Isso não é vingança, também... não. Isso não é revanchismo, não. Isso é fazer cumprir a lei. Imposição de um limite. O projeto que está tramitando lá, dando anistia a quem fez todo esse estardalhaço porque não aceitou o resultado, não se pode anistiar, não. Nós temos experiência suficiente nos últimos 30 anos para dizer não, basta. Conservador vai ganhar a eleição na urna e traz um candidato que tenha conteúdo, porque eles têm candidatos bons. Então vai ter um debate com base em fatos. Tem um debate com base em fatos. Traz um analfabeto, um sujeito que não serve para ser síndico de condomínio onde ele morou, para ser presidente da República. E a disseminação da ignorância. A censura de uma exposição de arte nada mais é do que a tentativa de impor a ignorância na população. Não é isso, Carlos? Deixa eu te perguntar, a sua obra que foi exposta, a gente consegue vê-la em algum local? Ela foi exposta novamente? Tem algum tipo de exposição virtual aí que você está pensando em fazer? Mas a gente está trabalhando para remontá-la na casa de jornalistas. E eu vou tirar do meu bolso, que eu não tenho, livro de arte é muito caro, e ninguém vai financiar isso, e fazer o livro da exposição, sabe? Você quer passar o seu Instagram pra gente? A gente coloca A gente vai botar nos créditos também do vídeo. O pessoal localiza também. Meu Instagram você já deu o endereço. Qual a peça de arte? Eu vi uma peça da exposição que eu achei bastante interessante, que foi a Cruz de Espinhos, né? A Cruz de Espinhos, se eu não me engano, ela estava no formato de... fez uma cruz no formato da cruz. Me explica aquela peça que há os espinhos. Eu comecei com arte, eu comecei com essa série, comecei com arte, eu só trabalhava com poesia, já tenho quase 30 anos. Meu filho ganhou um aquário e falou: pai, compra os peixinhos para mim. Meu filho hoje é filósofo na Alemanha, já está com 34 anos. Para 7 anos, e eu estou lambendo a cria, ele é bom, filósofo na Alemanha. Filho de um artista e filósofo, faz todo sentido. Meu pai compra peixinho, falei: olha, como eu não aprisiono passarinhos na gaiola, eu vou aprisionar peixinhos no aquário. Ah, pai, entendeu? Sim, pai, vamos aprisionar peixinhos. Aí eu comecei a pensar o aquário como moldura para a arte. Ele já é assim, que o aquário é redondo, e o vidro já dá uma dimensão que está lá dentro. E com a água também fica uma coisa meio cinematográfica lá dentro.
Aí comecei a fazer, colocar coisa em aquário. E esse trabalho que você está falando, que foi até um operário que já veio lá de Nova Lima, conseguiu fazer para mim, no mesmo arame farpado, o símbolo da suástica, tá? E aquele símbolo infinito no mesmo arame farpado que está dentro da água. Chama crença. Isso mesmo. As pessoas têm Várias interpretações. Eu interpretei como sendo a cruz de espinhos no formato da suástica. Cada um pensa do jeito que quer, mas eu que dá um sentido que essas crenças são muito juntas, né? No fundo, a crença pode ser usada como instrumento de coerção, de agressão e de destruição, né? Que é a coroa de espinhos, na minha interpretação, ou o arame farpado. E eles foram os atacados lá, né? Mas foi mais atacado, foi a instalação que chama Descom, que tem 3 cérebros, tamanho natural, anatômico, e um dos cérebros em cima de um busto apresentando uma mulher com lingerie e uma estola. Estola que os negócios pagam, colocam na igreja. Eu consegui com muito custo na igreja uma estola usada. São obras conceituais. No outro tem o cérebro com um antônio. Tapa-olho, eu chamo de antônio, que eu acho bonita a palavra antônio. E no terceiro tem o cérebro com a gravatinha. São 3, é uma instalação. E daí foi atacado. Ele foi atacado de uma maneira bruta. Herege. E a arte só fazendo aquele papel que, na verdade, ela tem que fazer, que é fazer pensar. É só isso. Você não está falando que aquele ou aquilo sabe, errado. Você está botando uma pulga atrás da orelha das pessoas. O legal da arte é o seguinte, cada um interpretar o seu modo, cada um fazer uma leitura diferente. Começaram a desenhar e tem de desacralizar, tem de ir contra os mitos, entende? No iluminismo, Giordano Bruno foi queimado, porque disse que a Terra era redonda. Galileu, Darwin, aí vai, né? O Michelangelo sofreu muito, o Leonardo da Vinci. Sempre os reacionários, os cultos, os imbecis, atacaram a arte em todo o tempo, né? Em todo o tempo. E o papel do artista é desacralizar. E o mais engraçado, Carlos e Eduardo, é que a discussão do lado deles sempre utiliza da argumentação da liberdade de expressão, né? Que a liberdade para soltar filho. Soltar filho. Não pode segurar o filho. Mas isso, a arte cumpre esse papel, que é um papel sagrado da arte dos tempos. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, sabe? A gente vê que tem o Monet, tem o Manet. Maneira, que parece todos iguais. As mulheres que ficaram colocadas nuas na tela eram aquelas mulheres que ficavam no vazio, desde aquelas pinturas gregas. E ele colocou uma mulher nua, olhando para a pessoa que está lá, está olhando ela, né? Quase que mataram ele. Absurdo. Ela está olhando para o espectador, né? Não, a liberdade de pensar é fundamental, a liberdade de pensar, a liberdade de refletir, a arte, a literatura, principalmente, sempre foi muito atacada pela censura, né? E é isso, eu até tô lendo, lá, Eduardo, Freud, a biografia de Freud, para ver se eu consigo entender o processo de dissonância cognitiva que a gente está vivendo hoje, porque tá difícil, né? Tá difícil. E a mente humana, né, que é um grande explorador, talvez o maior explorador, né? E qual a palavra de otimismo que você acha que a gente pode jogar aí para frente para os nossos ouvintes e telespectadores? Eu acho que é um otimismo de continuidade da democracia, né? Esse grupo está se cada vez mais para radicais. O combate à fake news vai continuar e a percepção das pessoas que a fake news, que a mentira tem que...
tem que ser fechados, são terroristas, né? Refugiados, passos deles. Esses grupos religiosos aí, da budismo, uma das coisas muito atacadas da minha exposição. Chamar esse pessoal ao bom senso, continuar a chamar esse pessoal a ter senso, né? Eu acho que a gente tem que continuar nesse sentido. Mas vamos reduzir mais ao grupo dele, né? Isso. E até esses religiosos aí que correm atrás do budismo já estão começando a pôr todo mundo corre atrás do dinheiro, né? Começar a largar. Você acha isso também, Eduardo? Vai reduzir a um grupelho? Pra gente caminhar para uma... Porque esse pessoal sembra a vida toda, desde que eu me entendo por gente, porque existe evangélico sério. Existe evangélico sério, nós conhecemos. Nós É conhecemos. importante falar isso, Quando, porque quando a gente era criança, especialmente. não são todos os pastores, nem todas as Nem igrejas todos. que querem manipular politicamente. Quando eu era criança, a igreja católica que dominava. E tinha padre que não era lá santo coisa nenhuma. Nós sabemos disso. Se for levantar isso aqui, é capaz da mesma irmã, né? São os fariseus, exatamente. E os pastores é a mesma coisa. Existe pastor sério. Existe, como disse Jesus, existem. Agora, existe o que domina isso, essas grandes igrejas que manipulam a cabeça desse pessoal. Mas você pediu para o Carlão resumir numa palavra. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que nós temos feito. E essa única palavra é assim, resistência. Nós temos que continuar resistindo aos ataques Fascista. dessas pessoas, desse grupelho que querem nos intimidar, porque tudo isso que eles estão fazendo é para nos intimidar. Exato. Então, desde lá de trás, 2013, que a gente falou no início aqui, começou todo esse movimento, eles gritam, eles tentam nos assustar. E nós resistimos. E com agressividade. Com agressividade. Porque as regras do jogo a gente aceitou. Então, a resistência, resistir a isso. E fazer cumprir as regras do jogo. Que nós vamos superar. E eu trouxe esse livro aqui, ó, para mencionar para vocês, que esse livro não é filosófico, ele não é, ele é só de uma jornalista também, que é a Patrícia Campos Melo, que é aquela que foi vilipendiada pelo bolsonarismo. Ela explica um pouco como funcionam as engrenagens do ódio. Ele chama A Máquina do Ódio. Fala um pouco sobre a disseminação de fake news. Eu acho que está no centro dessa discussão. Como fazer esse pessoal ter mais responsabilidade nas fake news, na transmissão de material que é nitidamente exagerado, que busca um viés absolutamente irreal. Isso está o cerne da questão para fazer essas pessoas lerem e pensarem. Mas eles são preguiçosos, não leem, e são desprovidos de qualquer pensamento crítico. Porque você, para ler, você tem que ler e falar, pô, o que é isso? Eles não... A fake news alimenta essa vontade que eles têm do confronto, da agressividade. Então eles têm que ler. Tem problemas com a sua família, Eduardo? Eu tive problemas de toda ordem. De toda ordem. E você, Carlos? Problema nos grupos de WhatsApp com sua família? Um bolsonarista desse daí nunca leu nem nada, ele coloca lá no WhatsApp dele. Articulis, você sabe, ser articulista, você ainda recomenda para ser articulador. Nunca leu, nunca. É articulista de fake news, né? Mas aí um dia eu tenho um bolsonarista que eu mantenho uma relação, porque todos eu já tirei de rede social, WhatsApp, Instagram. Eu não tenho paciência de mexer com. E é triste falar isso, né? Eu tô trazendo esse ponto, Carlos, porque é triste, cara. É triste a gente ficar aqui brigando com os nossos tios e brigando com, sabe? Eu tive umas decepções que eu nunca imaginava que eu fosse ter e que eu não quero ter. Eu quero voltar. Todos nós tivemos. O sujeito é ignorante, ele pode aprender. Ignorância, todos nós somos. Nós temos de aprender. A gente ignora muitas coisas. E tem uns que são muito ignorantes, uns mais, uns menos. Uma ignorância tem cura. Agora, burrice não tem cura. Se a pessoa se nega, a pensar, não tem como. É isso que tem aquele cara assim, que tem um ditado, né, que fala, hein, Carlos? Tem aquele ditado que fala que o sujeito que erra uma vez e corrige o seu erro logo depois de perceber a primeira vez, esse é o inteligente, mas tem aquele que erra e continua errando. É muito difícil esse debate, porque entrar na cabeça deles depois do tanto de mentira que foi contada
É muito difícil, mas eu acho que vai ter que ter uma luz no fim do túnel em algum momento. Em algum momento isso vai cair a ficha. Eu acho que eles vão se restringir ao público cada vez menor e o processo da democracia vai ampliando. Eu acho que é muito difícil. Vai ficar um Pedro que desses que entra suicida para entrar no rastro, cometa de Halley. E podíamos trabalhar aí também as responsabilizações das pessoas mais importantes, né? Principalmente das mais importantes. Principalmente de quem está financiando isso, que são os grandes O responsáveis. judiciário, Alexandre de Moraes, tem um papel democrático extraordinário, cobrando, vai restringir cada vez mais. E o Bolsonaro, você acha que tem que acontecer? Eu vou fazer a pergunta para os dois. O que você acha que tem que acontecer com o ex-presidente, o Jair? Que a gente mandou ele embora e agora acho que ele tem que voltar, né? Qual que é a sua opinião? Deixa eu começar com o Eduardo. Não, vai lá, Carlos. Alguns juízes de primeira instância aí vai mandar prendê-lo. E você, o que você acha, Eduardo? Falou aí? É interessante o que você colocou, né? Nós mandamos ele embora, agora estamos querendo que ele volte. Eu acho que ele e todos que têm responsabilidade têm que ser punidos. Amplo direito de defesa, explicar cartões corporativos, explicar 100 anos de sigilo para coisas, cachê de artista, visita que recebeu no Palácio, tudo. Para que 100 anos de sigilo para isso? Então, eu acho principalmente a máquina de fake news. Descobrir de onde que sai as publicações. Eu acho que essa descoberta tinha que ocorrer. De onde que sai? Daí a grande Quem financia as redes de WhatsApp e tudo. Grande preocupação dele é proteger o Carluxo, né? Exatamente. Então, acho que ali está a questão A questão está no Carluxo ali. No Carluxo. O que você ia falar, Carlos? A gente está caminhando aqui para a conclusão, mas eu gostaria de... ver como se pagou essa máquina de fake news, né? Esses robôs aí, né? Essas empresas de robôs. E acho que está a hora boa da conclusão, né? Então, eu quero dizer só isso, que vai haver novidade sobre a disposição de deslocamento. Foi censurada, interditada pela Assembleia Legislativa. É isso que eu queria fazer o apelo aqui agora, no final. Coloca suas peças, a sua obra no seu Instagram, que nós vamos divulgar ele aqui agora, e eu gostaria de ver que você pudesse colocar lá. Cara. A pessoa vai olhando lá, eu sou um pouco desorganizado. Não, rapaz. Levanta, sacode a poeira aí, né, Eduardo? Um recado final, Eduardo? Organização mesmo. Com livro com poema, com poema visual, mas eu sou um pouco ruim de internet, né? Não, mas busca aí a ajuda de algum sobrinho, primo, filho, a namorada, e dá pra gente o ar da graça, por favor. Eu só conheço pessoas que sabem mexer com palavras, ou eu só sabia mexer com palavras. Pede ajuda pro Eduardo aqui, que eu acho que ele te dá um técnico, passa alguém para te ajudar. Sou péssimo. Quando comecei com o blog, eu tinha um amigo nosso que me garantia lá, que infelizmente foi embora, que era o Lenoir. O Lenoir era meu suporte. O Lenoir também era meu mestre. Ele socorria a todos nós. O Lenoir, ele dominava essa questão. Quando eu comecei o blog, ele é que segurava essa onda toda. E faz uma falta danada, lamentavelmente. Falava comigo que você não entendia nada, ele segurava tudo. Eu falava assim, Leonardo, eu não entendo nada desse negócio de informática. Ele falou assim, já começou errado por aí, que não é informática que fala, não. Olha, a Rádio Botinha começou, o seu primeiro programa foi com 2 dinossauros aí, ó, do jornalismo e da arte de Belo Horizonte. Fiquei muito honrado e feliz. Você falou o contrário aí, rapaz. Ele acaba de sugerir que não, depois reclama que sim. Peraí, ué. Você tá parecendo bolsonarista. Eu entendi. Não fale isso, meu querido. Eu acho que ele é do futuro na arte e prosaico na tecnologia. Foi esse o que ele quis falar aí. Dá um jeito de colocar suas obras na internet, tá, Carlos? E cachorro novo aprende tudo novo. Eu tô procurando. Fechou, querido? Muito obrigado. Eduardo. Valeu, beijo, querido. Valeu. Eduardo, suas palavras finais aqui. Eu
Pode, fica à Sérgio, vontade. te agradecer por essa oportunidade. É ser bom, esse papo é gostoso. E fazer um apelo aí a quem nos assistir, especialmente aquelas pessoas por quem nós temos muita estima, que reflitam, que pensam, que repensem, porque não faz papel de doido, não, de bobo, de louco. Pobre de classe rica é um negócio tão ridículo. A gente tem que defender quem defende a gente. É o que o cientista está querendo dizer. Tem que rever essas posições, esses absurdos que essas pessoas têm defendido, porque as pessoas defendem sabendo que estão falando bobagem, mas quer. Se eu puder fazer uma pergunta sobre o que está se percebendo do governo, o que você falaria? Do governo novo? Do governo novo, as prioridades, as bandeiras. Olha, boa vontade, procurando entender o que está acontecendo. Nós estamos num período de chuva que toda virada de ano nós temos essas enchentes, não existe orçamento para isso, não existe orçamento para cultura, não existe orçamento para nada. Existe um buraco que foi deixado pelo governo anterior, que as últimas despesas comprometeram receitas de futuro aí, porque eles tentavam a reeleição a todo custo. Passou, acabou. Então, arrumar a casa com muito sacrifício do governo e de nós. Porque tá terra arrasada, né? Completamente. E evoluir, né? Na governança. Olhar para frente, porque o que passou, passou. Lamentavelmente, perdemos as eleições de 2018, nos tiraram a presidenta eleita em 2016 e deu no que deu. Acho que os conservadores erraram a dose ali, porque não aceitavam já no quarto mandato seguido do PT, que eles não admitiam de jeito nenhum, 2015. E começaram toda aquela sacanagem lá de trás, 2014, Eduardo Cunha, aquela coisa toda, e a dosagem foi tão errada que chegou nessa desgraça desse Jair Messias Bolsonaro ser o presidente da República do Brasil. E nós estamos sentindo os efeitos colaterais até incapaz, hoje. É um sujeito incapaz, ignorante, burro, imbecil, mal intencionado, e que essa gente abraçou. Pois é, espero que tenham curtido o bate-papo. Como eu disse, a gente ainda está começando esse novo formato, vamos melhorar. E agora eu vou passar alguns memes, né? Algumas imagens, umas charges, uns videozinhos que viralizaram aí no último mês. E você deixa aí nos comentários, por favor, qual que foi o que você achou melhor nos comentários. Beleza? Valeu? Inscreva-se, dá o joinha. Até a próxima. Olha aí os memes. Eu vou passar agora os 5 melhores memes da semana para você aí dar o seu voto de qual é o melhor. No acampamento golpista. Detida no ginásio da polícia. A gente vai se encontrar com a taça na mão. Nós com a taça na mão. O outro era esse aqui. Ó. E o quinto era esse aí, do Marcelo Adnet. No fim das contas, o bolsonarismo é sobre isso. Defecar no Portinari, esfaquear de Cavalcante, rezar para pneu, pedir ajuda a ETs, bater em jornalista, oferecer cloroquina para EMA, boicotar a vacinação e idolatrar torturador. Tudo isso, claro, em nome de Deus. Qual que você achou melhor?